Eu sou a Patrícia Bárbara. Eu estou Pessoal, desliguem os microfones, por favor. Eu desligo Desliguem aqui. os microfones, senão fica dando interferência. Eu desligo Aí aqui, sim, não tem problema. isso, a Sandra. Eu desligo, não tem problema. Então, meninas e meninos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Patrícia Bárbara. Eu estou na cidade de Praia Grande, São Paulo. Moro no litoral paulista. Sou advogada e sou professora de patinação artística. Eu convidei as pessoas que que não têm o acesso pelo aplicativo Matriz, que é o Zoom, né? Para entrarem pelo Face ou pelo Insta. E eu não tenho conta pessoal no Face e no Insta, eu só tenho conta comercial, que é da minha empresa. E a minha empresa é de patinação, por isso que é Liquianis. Vamos começar, já são 14h05. Nós estaremos estudando hoje a introdução do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Esse livro ele foi escrito por Augusto Cury e ele é um livro que me ajudou muito. Eu participei desse estudo há uns 2 anos atrás. E quando eu participei desse estudo, teve uma relevância muito grande para o meu sentir enquanto pessoa. E aí eu resolvi abrir uma turma no meu espaço, dentro da minha academia. E lá, presencialmente, nós fizemos 4 turmas. E foi mágico, porque muitas pessoas tiveram um crescimento espiritual muito grande e isso me deixou muito feliz. Eu entrei em um movimento para mulheres que chama-se Tear dos Sonhos e aí eu descobri a ferramenta do Zoom e foi uma coisa mágica, né? Porque existem outros aplicativos, né? Mas ele não é tão maravilhoso quanto o Zoom é, onde você pode interagir com todo mundo, inclusive dividir a tela do computador. Então, a gente pode conseguir estudar da onde estivermos na sua casa. E agora que a gente está nesse período, né, de ficar em casa, então eu resolvi abrir a turma num horário diferenciado do que eu pretendo fazer. Eu pretendo que esse grupo aconteça aos domingos, quando estivermos uma rotina normal, mas enquanto não estamos, vamos fazer no nosso horário livre. Então, lá no grupo do WhatsApp, vocês podem interagir no horário que ele estiver aberto, informando qual o melhor horário para vocês. E se quiserem outra live, outro encontro fora da semana completa, a gente também pode fazer, tá bom? Eu ia dar para vocês a resposta da... Você quer falar, Tati? Eu ia falar para vocês a resposta da tarefa que eu passei ontem. Mas essa resposta, como tem gente que está no Face, tem gente que está no Insta também, nós vamos dar essa resposta diretamente lá no grupo, tá bom? Então, a hora que estiver aberto, vocês compartilhem e aí eu informo para vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês do que nós vamos estudar. Oi, Marcos. Boa tarde para você, todo mundo no Brasil. 2 mil profissionais da saúde aqui no Reino Unido estão infectados. Vocês estão vendo? Faz assim para mim, se estiver vendo a tela. Tá dando para vocês verem? Ok. Quem tá pelo Face ou quem tá pelo Insta, não tem como ver, mas depois eu passo o linkzinho do grupo e aí vocês entram lá e na próxima vocês entram pelo aplicativo, que é muito melhor. Como que funciona esse estudo, gente? Eu vou ler
a proposta. Eu vou abrir o grupo para a gente discutir sobre o que foi lido, tá bom? E nosso Zoom ele tem um tempo de 40 minutos. A hora que ele cair, eu abro novamente, a gente faz isso em 2 janelas, tá? Caso aconteça de 2 janelas não ser suficiente, nós damos continuidade em outro momento, tá bom? Vamos começar então. Prefácio. Minha trajetória como pesquisador científico e produtor de conhecimento sobre o fantástico mundo do funcionamento da nossa mente me convenceu de que a nossa espécie, em particular a sociedade moderna, está adoecendo coletivamente. Enumerei apenas alguns pontos em que fundamento minha preocupação e a necessidade do projeto deste livro. Ponto 1. A tristeza e a angústia estão aumentando. A indústria do lazer está expandindo. Nunca tivemos uma fonte de estímulos para exercitar a energia emocional como na atualidade. A indústria da moda, os parques temáticos, os jogos esportivos, a internet, a televisão, os estilos musicais e a literatura explodiram nas últimas décadas. Esperávamos que a nossa geração fosse a que vivesse o mais intenso oásis de prazer e tranquilidade. Nós nos enganamos. Jamais fomos tão tristes e tão inseguros. Ponto 2. A solidão está se expandindo. As sociedades estão adensadas. No começo do século XX, éramos um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje, só a China e a Índia têm cada uma mais de 1 bilhão de pessoas. Por vivermos tão próximos fisicamente, a solidão seria estancada. Mas nos enganamos novamente. A solidão nos contaminou. As pessoas estão sós nos elevadores, no ambiente de trabalho, nas ruas, nas praças esportivas. Estão sós no meio da multidão. O diálogo está morrendo. Muitos só sabem falar de si mesmo quando estão diante de um psiquiatra ou de um psicólogo. Pais e filhos não cruzam as suas histórias e raramente trocam experiências de vida. A família moderna está se tornando um grupo de estranhos. Todos vivem ilhados em seu próprio mundo. As discriminações chegaram a patamares insuportáveis. Perdemos o sentido de espécie. Estamos indo contra o grito de mais de 100 milhões de células e contra o clamor do fantástico funcionamento da mente, que nos acusam de sermos uma única e intrigante espécie. Mas, infelizmente, nos dividimos, discriminamos e excluímos. Não honramos o espetáculo das ideias, a nossa capacidade de pensar. Os pensadores estão morrendo. Os estudantes no mundo todo estão se tornando, em sua grande maioria, do ensino fundamental à universidade, uma massa de repetidores de informações
e não de pensadores que amam a arte da crítica e da dúvida. Aprendemos a explorar os detalhes dos átomos e as forças que regem o universo, mas não sabemos explorar o mundo de dentro. Temos informações que uma geração jamais teve, mas não sabemos pensar. Não sabemos transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. A qualidade de vida está se deteriorando. Quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria no terceiro milênio. Apesar dos avanços da medicina, da psicologia e da psiquiatria, o normal tem sido ser ansioso e estressado, e o anormal tem sido ser relaxado e tranquilo. As ciências da psique têm focado no tratamento e não na prevenção. Nada é tão injusto como produzir um ser humano doente para depois tratá-lo. Produzir as lágrimas para depois aliviá-las. Esses 6 argumentos não são pessimistas, mas são realistas. Muitos se importam com a sua própria vida. Eu, apesar de ter vários defeitos, eu tenho aprendido a me apaixonar pela espécie humana e a amar as pessoas. Por isso, me importo com a qualidade de vida delas, mesmo daquelas que eu não conheço. A crise das sociedades modernas, expressa nesses 6 argumentos, me tirou o sono muitas vezes. Mas por acreditar na vida, eu tive o desejo ardente de produzir um programa que contribuísse para resolvê-la, pelo menos em parte. Um programa que, se aplicado, expandisse o prazer de viver, superasse a solidão, promovesse o diálogo interpessoal, estimulasse a formação de pensadores, enriquecesse a arte de pensar, debalasse o câncer da discriminação e prevenisse a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos ansiosos, o estresse, a violência social. Enfim, um programa que promovesse os amplos aspectos da qualidade psíquica e social. Por isso, durante longos anos, produzi o PAIC, que é esse estudo que estamos fazendo, que significa Programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida, que é o instituto que ele dirige, Augusto Cury. Na apresentação, você verá os fundamentos, a metodologia, os conteúdos, os objetivos desse programa. E o meu desejo é democratizar a ciência e torná-la acessível ao maior número possível de pessoas, para que elas possam ter ferramentas para serem líderes de si mesma e se tornarem grandes investidoras em qualidade de vida, porque é só isso que importa para a gente, nós sermos empreendedor da nossa vida. O que me motiva não é o dinheiro, não é a fama, pois eu tenho mais do que mereço, mas é a paixão pela vida. Todos nós que trabalhamos no PAIC
consideramos cada ser humano, independente da sua raça, do seu status social, da sua cultura, da sua condição financeira, da sua religião e até mesmo das suas falhas. Não mais um número na multidão, mas uma joia única no teatro da existência. Este livro não deve ser lido, mas ele tem que ser saboreado, desfrutado, assimilado, incorporado. Há duas maneiras de se fazer uma fogueira. Você faz uma fogueira com as sementes ou você faz com a madeira seca? E qual você prefere? A grande maioria das pessoas opta pela madeira seca, pois ela é mais fácil e os efeitos são imediatos, logo se aquece. A madeira representa desejo, motivação e intenção de mudar a personalidade que não são acompanhadas de ferramentas psicológicas. A madeira rapidamente termina e o frio retoma. O Paique usará sementes para plantar no coração psíquico de vocês, de nós, leitores, que estamos nesse programa, nesta jornada das 12 semanas para mudar a nossa vida. A semente de ser autor da nossa própria história. A semente de contemplar o belo para expandir o prazer de viver, de gerenciar os nossos pensamentos, da arte do diálogo, da proteção da memória e de muitas outras coisas que a gente vai evoluir, crescer junto, de mãos dadas, entrelaçadas. Quando essa fantástica semente crescer, vai surgir a mais bela floresta dentro de vocês, dentro de cada um de nós. E a consequência disso é que nunca vai faltar madeira para que a gente se aqueça. Você não será mais o mesmo e nem a sociedade. Faça a diferença no mundo. Participe desse sonho. Eu vou interromper a leitura nesse momento para abrir o microfone e vocês pontuarem. Podem pontuar o que vocês acharam até agora do que nós lemos. Pode falar, meninos e meninas. É o Vinícius. Eu vou falar. Eu sou estudante de humanidade. Eu serei lá interdisciplinar em humanidade. Eu senti que eu entrei na reunião certa. Porque há milênios, a humanidade está em guerra, com educação, com território. A gente chegou em um tempo, muita gente está percebendo que guerra e educação... Onde está o vinagre do azeite? Tem muita gente percebendo que isso não leva a nada. Botar na geladeira. E que perceber isso é importante. O texto fala aí. Que a gente tem que... A gente perder esse questionamento, essa dúvida, é corromper com a nossa evolução, é seguir o que a guerra, o que a tristeza traz isso tudo, né? Que bom que você Entendi. assimilou isso, Vinícius. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Léo, você quer falar? A religião também.
muitos dogmas, muita coisa. Acho que a gente tem que voltar a ser unido. Todo mundo na praça reunido, sendo feliz. E é isso. Chega, para mim já deu o que falar. Fala, Léo Solano. Essa parte aí que fala, né? Do que a gente quer fazer uma fogueira. Eu acho que isso remete muito à vida da gente, né? Às vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil, pelo que está ali, né? Eu acho que eu vou dar um exemplo meio tosco, mas às vezes a gente, não, na juventude, quer namorar alguém, né? E para não ficar só, pega o primeiro que aparece. Depois a gente vê que não era um príncipe, era um sapo, né? Então é aquele tal negócio, né? A fogueira com a madeira vai queimar muito rápido, vai acabar muito rápido. E muitas vezes na vida a gente procura isso. Não é o caminho, né? Às vezes um caminho que parece ser muito mais difícil, muito mais complicado, mas a gente vai chegar lá e vai ter a recompensa muito maior do que a gente imaginava, né? Muito legal, Paty, parabéns. Eu acho que assim, a pontuação daqueles 6 necessidades, os fundamentos, né, que ele colocou, que é a tristeza e a angústia estão aumentando. Gente, é só a gente olhar. Eu tenho pontuado muito sobre essa pandemia que chegou. E eu só vejo as coisas boas que ela trouxe. E quando a gente olha, mesmo no caos, quando você olha a coisa boa, tudo fica fluindo muito melhor. Ele fala sobre a solidão que se está se expandindo. E você vê, as pessoas estão com tanta gente, o tempo todo tá falando com as pessoas, está em grupos do WhatsApp, falando no Instagram, no Face, nas mídias sociais em geral, mas se você analisar aqui dentro, você está só. As pessoas estão ficando cada vez mais distantes uma da outra. E isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. E eu acho que esse livro ele traz isso com muita propriedade. Ele fala sobre as discriminações, que os pensadores estão morrendo, e isso também é uma outra coisa. As pessoas estão entrando... Na verdade, é a nossa sociedade, né? A nossa sociedade impõe que você precisa ter um curso superior para você ser alguém na vida. E aí, quando você chega no curso superior, você somente tem um diploma. Porque ela te envolve a ter o diploma. Porque o conhecimento ali você não recebe. Você só tem o diploma. E aí você chega no mercado de trabalho sem você pensar, sem você entender. Eu prestei a OAB há pouco tempo. Eu sou advogada, tem 3 anos. E quando eu me formei, eu via tantos alunos que colava. E foi tarde que eu fui fazer o meu curso superior de Direito, mas eu sou formada em Educação Física também. Mas eu estava estudando e analisando, eu estava lá porque eu queria. E eu estava presente, eu estudava, eu queria aprender. E eu via os meus amigos de classe, que eram adultos já, colando. Aí eu ficava pensando, o que está fazendo aqui? Porque você não assimila nada quando você simplesmente vai, porque a sociedade coloca, eu tenho que ter uma profissão que dê dinheiro, e não uma profissão que me faça fazer com amor e ser grata por eu estar ajudando o meu próximo. Que isso é muito mais importante, né? Vamos dar sequência. Acabou de avisar no Zoom que nós temos 10 minutos, tá? Se cair, a gente volta no mesmo ED, tá bom? Vai interromper a fala e aí a gente retorna e eu dou continuidade, tá? Eu vou
compartilhar a tela Ô, novamente. Paty, deixa eu só pegar um ponto aqui rapidinho, Pode que falar. dizem que a internet veio para aproximar, né? Que a internet veio para aproximar em alguns aspectos, né? Porque eu acho que na maioria foi para distanciar. Né? Eu percebo que na minha infância, quando eu era adolescente, eu era muito mais próxima das pessoas do que eu sou hoje. Eu vivo falando, a Léo é minha amiga do coração. E eu vivo falando para a Mel que eu sou muito grata por ela ser minha amiga. Porque é tão difícil a gente ter amizades hoje em dia, né? E tudo é muito tão superficial. As pessoas são superficiais. E isso é algo bem triste. E eu acredito que isso veio por conta da internet. Porque você vive o tempo todo na maquininha e você não tem mais aquele toque, aquela coisa que fazia bem. Você correr na rua, você subir em árvore, você nadar no rio, coisas que a gente fazia quando nós éramos crianças e que hoje você não pode. O tempo todo a criança brinca na frente do computador, brinca na sala, naquele ambiente fechado e pequeno. Isso tudo é algo que vai em algum momento surtir algum efeito, porque nós somos o que somos hoje, essa geração, por conta do que nós vivemos, por conta do que nós construímos aqui. Cada brincadeira que a gente fazia, a gente estava cuidando do nosso raciocínio. Nós inventávamos brincadeira. Nós tínhamos uma tampinha de garrafa de Comfort. Era o nosso copinho para fazer casinha. A gente ia lá no milho, pegava o milho que tinha um cabelinho, era uma boneca. A gente tinha criatividade. Hoje, eu trabalho com criança. Poucas crianças têm isso. Poucas crianças têm a criatividade de pegar um problema e transmutar aquele problema. Quando aparece um problema, elas vão correndo para a mãe ou para o pai. E a gente nunca ia para a mãe e para o pai. A gente resolveu o nosso problema lá. Pode falar. Eu posso falar uma coisa aqui que me veio muito a questão dos pensamentos, né? Assim, uma imagem que eu nunca me esqueço, que isso marcou muito em mim. Era uma professora, era uma imagem de uma professora e tinham 4 crianças em carteiras, né? Sentadas em suas carteiras, e a professora já tinha passado em 2 e aquela nuvenzinha do pensamento, né? Que geralmente a gente vê ela redonda, nas mesas que essa professora já tinha passado, elas estavam quadradas. Na mesa que ela estava começando a ficar quadrada esse pensamento, né? E o da criança da frente ainda estava em círculo. Eu pude observar muito, assim, né? Que eu observo bastante a questão da sociedade. E nós vamos nos tornando os mecânicos, né? No decorrer da nossa vida, seguindo um padrão que a sociedade mostra de como a gente deve ser como ser humano, de como a gente deve agir na sociedade, o que é certo e o que é errado. E as pessoas, elas vão se fechando muito para quem elas são de verdade, porque elas não querem acabar deixando nenhum parente ou nenhum amigo que fique triste com elas porque elas são daquela forma, né? Então a gente vai se moldando muito de acordo com o meio em que a gente vive. Então a gente tem medo de ser nós mesmos para não acabar afetando a ninguém e até a nós mesmos, né? Porque às vezes vem pensamentos e a gente pensa assim, não, isso é errado. Aprendi que é errado, então eu não... Entramos na caixinha, né? Entramos completamente. E ao invés de tentar acolher esses pensamentos, não, né? A gente foge deles e joga de lado. Só que ali aquela bola de neve vai crescendo, que vai chegar uma hora e vai vir a solidão, no desespero, e você não se aceitar. E se você analisar o que está eclodindo hoje, né? Você vê quantas e quantos adolescentes estão se suicidando.
O ano passado nós passamos por uma fase onde crianças, adolescentes estavam brincando de tirar a vida. São coisas assim que foge um pouco do propósito da existência, do que viemos fazer aqui. Nós temos um propósito e a gente cedo, a gente da nossa geração, né? Nós nos pegamos com isso. Eu analiso, falando sobre isso, eu vejo meu filho. Meu filho tem 21 anos, está nessa geração. Sai à noite e fica sem dormir e bebe que nem... E é uma coisa assim que é normal para eles. Eu falo, meu Deus, você só tem um templo sagrado, você só tem um corpo. Você não tem como falar assim, olha, dá licença, eu vou ali melhorar o teu corpo e depois voltar. E você está estragando conscientemente aquele templo que você veio para evolução. E a troco de quê? É muito tudo. E não tem nada. É tudo muito superficial, é muito raso. É uma falsa integração, né? Isso. Porque nós acreditamos que estamos integrando ao meio, né? Ah, todos os meus amigos bebem, então eu tenho que beber, porque senão eu vou ser o excluído da galera, vou ser o chato, né? Então, essa questão de integrar ao todo, né? A nos ajudarmos, a nos integrarmos, acaba sendo, de certa forma, diferente, né? Das pessoas beberem, das pessoas usarem o narguilé, né? Que é uma coisa que todo mundo, muita gente acaba usando, e ali o narguilé, ele é, se eu não me engano, acho que é no país de origem dele, né? Era para reunir as pessoas em volta e conversarem, trocarem ideias, né? E aqui é de você estar fumando porque você tá sendo integrado ao grupo, né? Então são várias coisas que acontecem mesmo, que a própria sociedade e às vezes até a religião acaba deixando a gente, de certa forma, pensando que devemos seguir um caminho ali, seguir a linha que eles estão mandando a gente seguir e não pensar por nós mesmos, não tentar ser alguém, né, diferente, né, porque o diferente é ruim, né, para os outros. E é isso. Mas eu vejo muitas vezes também que esse processo de viver essas experimentações, por mais que sejam danosas para a pessoa, tanto psicologicamente como fisicamente, muitas vezes fazem parte de um grande processo de autoconhecimento das pessoas. Porque, lógico que podem ter pessoas que optem por não vivenciar essas coisas, já tendo consciência do seu corpo, do seu espírito, mas às vezes as pessoas precisam passar por esses momentos e depois despertarem de como tudo isso não faz sentido. Eu vejo como a repressão não tem um lugar nesse autoconhecimento. Porque se a pessoa deixa de fazer porque é proibido, porque os outros falam que é errado, mas ela não internaliza isso, ela sempre vai ter aquela vontade de fazer. Então ela não vai ter aprendido que não é bom, não vai ter aprendido que aquilo não é importante. Ela sempre vai nutrir uma vontade por aquilo, e por mais que ela nunca faça na vida dela inteira, ela não vai viver esse despertar para essa realidade que eu vejo hoje muita gente despertando por não estar vendo mais propósito nas coisas que seguia, que fosse o álcool, né, ou vários outros tipos de fugas que a gente tem na sociedade, né? É isso, passa a palavra. E tudo está certo sempre, né, Maitê? Eu acredito muito no propósito e no desígnio de um ser maior. Se está dessa forma é porque tem que ser, e tudo está certo. A nossa forma de aprender foi diferente. A deles, não sabemos ainda o propósito, mas certamente será um aprendizado. Mas é algo que a